Olá a todos, eu sou Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje, vamos responder por que um motor monofásico não consegue partir apenas com a sua bobina principal. Bora para a aula? Para a compreensão dessa aula, sugiro assistir a aula em que eu faço um experimento simples em laboratório, mostrando as características construtivas de um motor monofásico, mostro como são as configurações da bobina principal com a sua bobina auxiliar, faço uma análise gráfica mostrando como é produzido o campo girante quando a máquina tem a bobina principal mais a bobina auxiliar, permitindo a partida desta máquina, e ao final desse vídeo mostro duas situações muito interessantes. A primeira situação é que quando eu desconecto a bobina auxiliar de uma máquina monofásica real, ela não consegue partir. O foco deste vídeo é mostrar por que ela não consegue partir. E uma outra análise interessante é que observamos, após a partida, na máquina monofásica real, há o acionamento da chave centrífuga. E a chave centrífuga desconecta a bobina auxiliar. Mesmo assim, o motor consegue manter o seu torque. A resposta desta pergunta vou deixar para um próximo vídeo. Então vamos aqui. O foco desse vídeo é por que o motor monofásico não parte sem a bobina auxiliar. Mas antes, aqueles que têm acompanhado o curso, não deixem de dar o seu like. Tendo dúvidas, deixem nos comentários. Para receber as notificações de novos vídeos, não deixe aí de se inscrever no canal. Vamos então ao perfil frontal dessa máquina. Aqui temos o perfil frontal da máquina, o estator, o rotor, aqui são os condutores do rotor, aqui é o que chamamos do anel de curto-circuito, que fecha os enrolamentos do rotor da máquina. Temos aqui o eixo, em azul representamos a bobina principal, em laranja representamos a bobina auxiliar. Observe que a configuração que estamos colocando aqui é a mesma daquela apresentada lá no laboratório e também dos vídeos que temos em desenhos 3D sobre a construção dessa máquina. Como o nosso interesse aqui é analisar apenas o comportamento do rotor diante da bobina principal, vamos retirar aqui a bobina auxiliar. Veja a situação que temos. Vou considerar o seguinte: o segmento 1,3 é o segmento superior da bobina principal, o segmento 2,4 é o segmento inferior. Vou considerar o 1 o início da bobina, o 3 o final do segmento da bobina superior, o 2 o início do segmento inferior e o 4 o final do segmento inferior. Vou fazer a seguinte ligação: vou ligar o segmento 1,3 em série com o segmento 2,4. Veja aqui o nosso circuito, como seria essa ligação. Deixei em aberto os terminais onde seriam conectados à bobina auxiliar. Supondo então que estamos aplicando uma tensão monofásica, vai circular aqui a corrente monofásica. Vamos analisar ponto a ponto o que ocorre no interior dessa máquina com a composição dos campos magnéticos induzidos. Então vou pegar aqui o instante T1. Então suponha que a corrente está nesse instante de tempo, corrente positiva. Vou considerar corrente positiva entrando no início da bobina. Então em 1 vou ter a corrente entrando, em 3 corrente saindo, em 2 como está em série vai estar a corrente entrando e em 4 corrente saindo. Na dúvida, sempre acompanhem aqui pelo nosso circuito equivalente.
Nessa situação, da regra da mão direita, veja que para o condutor 1 e 2 vão produzir um campo com sentido para cima na tela, assim como dos terminais 3 e 4. Dedão saindo da tela, o campo induzido vai ser no sentido positivo do eixo Y. Vamos representá-lo aqui. Temos o campo nessa situação, com uma intensidade que vou chamar aqui de intensidade média. Representei aqui nas cores azul, tudo relacionado à bobina principal. Agora temos uma situação muito importante. Veja, o campo ele é variável. Neste caso aqui, ele está aumentando a sua intensidade. Da lei de Lenz, sabemos que vão ser induzidas correntes nos condutores de forma a criar um campo que se opõe à variação do campo que a criou. O detalhe é a variação do campo que a criou. Veja então, o campo está aumentando no sentido positivo aqui do eixo Y. Então, o campo magnético criado pelas correntes nos condutores vai tentar segurar esse aumento desse campo. Então, o campo vai ser no sentido para baixo aqui da tela. Para isso, nos condutores do lado direito, as correntes terão que estar saindo da tela. Nos condutores do lado esquerdo, as correntes terão que estar entrando na tela. Veja como ficaria essa situação. Qual é o campo produzido por essas correntes? Observe aqui um detalhe importante. No condutor superior do rotor e no condutor inferior do rotor, não haverá corrente induzida. Por quê? Como já vimos, tensão induzida é VBL. Se eu tiver um circuito fechado, eu vou ter aí uma corrente induzida. Mas observe, a velocidade de variação do campo, neste caso, está alinhado com o próprio campo. Então, o produto vetorial vai ser zero. Produto vetorial zero, a tensão induzida seria zero. No caminho fechado, a corrente induzida ela é zero. Agora veja, temos a seguinte situação. Em vermelho, as correntes nos condutores do rotor. Na presença do campo, vai ser induzida uma força. Da regra da mão direita, vamos pegar as correntes dos condutores do lado direito. Corrente saindo, campo para cima, dedão apontando para dentro do rotor. Do lado esquerdo, corrente entrando, campo para cima, dedão apontando para dentro do rotor. Como ficariam aqui as forças induzidas então? Todas as forças induzidas vão se cancelar. Neste momento, não vamos ter o torque de partida. Vamos pegar agora o segundo instante, T2. Em T2, veja que a corrente mantém o seu sentido. Da mesma forma, da regra da mão direita, vai ser induzido um campo no interior do rotor da máquina, com intensidade maior do que a anterior. E aí temos um detalhe muito importante. Neste momento, podemos analisar da seguinte forma. No ponto máximo, a corrente nem está aumentando, nem está diminuindo. Posso dizer, então, que a variação dessa corrente é zero. Da lei de Lenz, só é induzido corrente quando eu tenho variação do campo. Nesse instante de tempo, a variação é zero. Então, nos condutores do rotor, não haverão correntes induzidas, de forma que não haverá forças induzidas nos condutores do rotor da máquina. Então, a situação em T2 é exatamente essa mostrada aqui no gráfico. Vamos ao instante T3. Novamente, a corrente se mantém no semiciclo positivo. O sentido exatamente o mesmo. O campo numa intensidade mediana.
no mesmo sentido que o anterior. Porém, aqui temos um detalhe muito importante. Ele está diminuindo de intensidade. As correntes induzidas no rotor vão tentar evitar que este campo diminua. Ou seja, as correntes que serão induzidas no rotor da máquina terão que criar um campo para cima, para evitar que este campo diminua. Desta forma, da regra da mão direita, vamos ter que as correntes do lado direito estarão entrando para dentro dos condutores e as correntes do lado esquerdo estarão saindo dos condutores do rotor. E aí, como ficaria a força induzida? Corrente em vermelho, na presença do campo para cima, da regra da mão direita, corrente entrando, campo para cima, dedão para o lado direito. Do lado esquerdo, corrente saindo, campo para cima, dedão para o lado esquerdo da tela. As forças ficarão. E novamente, observe, todas as forças serão canceladas. E da mesma forma, não temos torque induzido. Antes de chegarmos no ponto em que a corrente é zero, vou alertar a um detalhe. No ponto de corrente máximo, a variação da corrente é zero, então a variação do campo é zero. Ela começa com uma variação menor e essa variação só vai aumentando. Com o tempo passando, a variação só vai aumentando. A variação máxima do campo, veja, ele vai sair do positivo para o negativo, é justamente quando a corrente chega aqui no seu ponto igual a zero. Aí que é o detalhe. A variação do campo é máxima nesse ponto, mas a corrente ela é zero. Ou seja, as correntes que serão induzidas no rotor da máquina, elas serão as máximas, porque elas vão tentar evitar que este campo aqui simplesmente desapareça. Então, nessa situação, vou colocar aqui o T4. Nesse instante, qual o valor da corrente da bobina principal? Zero. Não temos corrente circulando na bobina principal da máquina. Mas aí que eu quis alertar. Nesse instante, a variação do campo é máxima. Vai sair do positivo para o negativo, uma variação rápida de campo. Então, as correntes induzidas no rotor da máquina serão máximas. E a intensidade do campo produzido por essas correntes serão máximas. De forma a evitar que aquele campo que estava apontado para cima desaparecesse. Mas aí temos novamente a seguinte situação. Temos corrente, mas não temos o campo da bobina principal. A força induzida nos condutores do rotor, ela é zero. Seguindo, vamos pegar no instante T5. A corrente da bobina principal mudou o seu sentido. Então, se ela entrava nesse ponto, ela sai deste ponto. Qual o campo produzido por essas correntes? Da regra da mão direita, numa intensidade média. E aí, como serão induzidas as correntes no rotor? Observe, o campo da bobina principal está aumentando a intensidade no sentido negativo do eixo Y. As correntes nos condutores do rotor tentarão segurar este aumento. Então, nos condutores do lado direito, as correntes terão que estar entrando para dentro da tela. E os condutores do lado esquerdo, as correntes terão que estar saindo da tela. Eu estou olhando a regra da mão direita. Então, teremos a seguinte situação. Veja, o campo produzido pelas correntes dos condutores do rotor tenta evitar o crescimento do campo principal da máquina. Quais serão as forças induzidas? Da regra da mão direita, corrente entrando para dentro da tela. Estou olhando o lado direito dos condutores do rotor. Campo
para baixo, dedão para dentro do rotor. Do lado esquerdo, o dedão também vai ficar para dentro do rotor. As forças induzidas ficarão neste sentido. E novamente, o torque induzido continua 0 em T6. Chegamos a uma situação semelhante quando a corrente estava no seu máximo positivo. Veja, nessa situação aqui, a corrente mantém o seu sentido. Essas correntes vão produzir, então, um campo com intensidade máxima no sentido negativo do eixo Y. Como a corrente não está nem aumentando a intensidade, nem diminuindo a intensidade, variação zero. Variação zero, correntes induzidas no rotor igual a zero. Corrente zero, força induzida no rotor zero. Vamos para o próximo instante de tempo, T7. Em T7, a corrente começa a diminuir a sua intensidade, mantendo o seu sentido nos enrolamentos da bobina principal. O campo será dado por... E aqui temos novamente um detalhe importante. O campo ele está diminuindo a intensidade no sentido positivo do eixo Y. Então, a corrente induzida nos condutores do rotor terão que segurar esta diminuição de campo. Então, do lado direito da tela, essas correntes terão que estar saindo para produzir um campo para baixo. Do lado esquerdo, as correntes terão que estar entrando. Para quê? Para produzir um campo para baixo, para tentar segurar a diminuição deste campo. Observando os condutores do lado direito do rotor, corrente saindo, campo para baixo, dedão para o lado direito, força saindo do rotor. Do lado esquerdo do rotor, corrente entrando, campo para baixo, dedão para a esquerda, saindo do rotor. As forças ficariam... E novamente, observe que todas elas vão se cancelar, não tendo torque induzido na máquina. E ao final do ciclo, em T8, a corrente novamente ela é zero, mas a variação de campo é máxima. Essa variação de campo máxima, nesse instante de tempo, vai induzir as correntes máximas em módulos nos condutores do rotor da máquina, para evitar que aquele campo desapareça, tendo então o campo do rotor na sua intensidade máxima. Mas como não temos o campo produzido pelo estator da máquina, a força induzida será zero. Como resultado final, vamos deixar aqui uma simples animação. Com essa aula, conseguimos compreender por que não há torque de partida quando temos apenas a bobina principal de um motor monofásico. Precisamos da bobina auxiliar. Vimos no vídeo em laboratório que com a bobina auxiliar produzimos um campo girante, de forma a produzir um torque de partida nessa máquina. Numa próxima aula, vamos responder a uma pergunta muito interessante. Por que, após a partida, a bobina auxiliar ela é desligada e mesmo assim o motor mantém o seu torque? Isso é a teoria do duplo campo girante. É uma aula bem interessante e ficará para um próximo vídeo. Para aqueles que têm acompanhado o canal, não deixem de se inscrever. Se gostarem do vídeo, deixem aí o seu like. Se tiverem dúvida, deixem nos comentários. Até uma próxima aula e bons estudos!